Semana passada eu falei algo que eu queria só repetir algo para os irmãos. Nós falamos, né, de como você ter uma fé, segredo de uma grande fé. Amém? Nós falamos que a fé não pode se tornar uma obra. Você ter fé na sua fé, mas você cresce em fé à medida que você carrega a graça. Amém? Então é interessante, quanto mais você olhar para o seu problema, menos fé você tem. E aí você olha na Bíblia que sem fé você não recebe coisa alguma do Senhor. Tudo aquilo que você coloca a sua atenção, que tem o seu foco, vai ter poder sobre você e sobre mim. Então, se eu quero, por exemplo, lidar com medo, eu preciso tirar os olhos do medo, eu preciso colocar os olhos no amor de Deus, que a Bíblia diz que é o perfeito amor de Deus que lança fora todo o medo. Então o teu problema não é com medo, o medo não é um problema seu. O que você precisa fazer é meditar no amor de Deus e deixe que o amor de Deus resolva a questão do medo. Amém? Nós achamos que nos preocupando, ficando todos totalmente ansiosos ali, né, com aquela situação que nós estamos passando, aquilo vai colaborar com alguma coisa. Não. Tanto que quando a Bíblia diz, né, em Mateus, no capítulo 6, sobre a ansiedade pelas preocupações, né, do que ter que comer, o que ter que vestir, aí a Bíblia diz, olhe, né, para os pássaros. Não falou, olhe para a sua dificuldade. E aí conta a ilustração que Deus cuida dos pássaros, muito mais cuida de nós. Amém? Então nós precisamos mudar nossa atenção, nosso foco. Amém? Então, se você está passando por um problema de saúde, se você focar no problema de saúde, isso vai produzir o que em você? Medo, ansiedade, preocupação. Agora, se ao lidar com o problema de saúde, você olhar para Cristo e para a cruz, e olhar, né, aquilo que Deus diz sobre a questão da saúde, que verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas enfermidades e dores, nós vamos então ter fé, amém? Vamos ter segurança em Deus, autoridade para mandar embora a doença. Em nome de Jesus. Então foque no Senhor, né? Normalmente lá na minha família eles falaram bem assim, não, eu preciso resolver minha vida, que ninguém vai pagar minhas contas. Ninguém vai pagar minhas contas. Deus paga a conta, irmão. De alguma maneira Ele paga. Amém? Ele abre uma porta para você, desde que você confie não em você mesmo, mas no Senhor. Amém? E aí tem um livro de um irmão que ele está lançando nos Estados Unidos, chama-se Desapegue-se. Desapegue-se. Fala para o teu vizinho, desapega-se. Entendeu, irmãos? Que às vezes nós estamos apegados com coisas que não deveria estar. Amém? Agora apegue-se no Senhor. Amém? A Bíblia diz, confia no Senhor e Ele concederá os desejos do nosso coração, do teu coração. Então confia no Senhor. Agora, como que eu confio no Senhor? Meditando no Senhor e não meditando no, eu não confio no Senhor. Kleber, eu não consigo confiar no Senhor. Esquece que você não confia no Senhor. Vai meditar no Senhor. E ao meditar no Senhor e você ver o quanto Ele é grande, o quanto Ele é bom, certamente a confiança vai ser o resultado disso. Então nem fé você consegue ter sem o Senhor. Amém? O problema é que não adianta tomar a medicação errada, né? Se eu quero ter vitória sobre alguma área, eu tomar se eu tenho dor de cabeça, eu vou tomar remédio para uma coisa que não tem nada a ver com dor de cabeça. Da mesma forma, não é... Eu tenho o problema, mas a forma de eu vencer o problema é focando em Jesus. Jesus é suficiente. Amém? Glória a Deus. Não esqueça disso. Foque em Jesus. Foque em Jesus e foque em Jesus. Amém. Irmãos, eu estive lá em São Paulo, então,
E nós estamos organizando essa conferência no mês de maio, 14 e 15. Amém? Vai estar ministrando lá o nosso irmão José Carlos, Masao Sugihara, Edileu, da Indonésia. Esse moço bonito aqui é o Kleberson. Esse é o... Nossa, o povo está indo, vai tudo viajar para São Paulo. E o nosso irmão Tiago Fiuza, que esteve aqui conosco do Rio de Janeiro, né? Carioca, pode vir coisa boa do Rio de Janeiro? Brincadeira. Então nós vamos fazer essa conferência lá, amém? Eu quero explicar algumas coisas para os irmãos, né? O que eu acredito, né? E até tentar falar um pouco por que esses nomes mudam aqui, né? De vez em quando os grupos ali tem, não sabe se chama de GP, jejum, célula, celulite. A gente sempre tenta, irmãos, nome é uma forma de comunicar alguma coisa. Na Bíblia, nomes têm significados, né? Todo nome tem um significado, mas o povo da Bíblia dava mais importância porque Deus dava muita importância aos nomes. Cada nome tinha um significado. Tanto que Deus mudava nomes. Deus mudava nomes. Saulo agora virou Paulo, né? Jacó virou Israel de Deus. Jacó era enganador, depois virou príncipe de Deus. Que nome fala de uma identidade. Então, o nome não é uma coisa qualquer que ele tem o seu valor. Mas eu quero explicar algumas coisas para os irmãos hoje. Na verdade, o meu desejo mesmo era ficar falando de Jesus de novo, algumas coisas que estavam de semana passada. Mas eu preciso parar para a gente ficar na mesma página em relação à igreja. Sobre comunicação é muito interessante, né? Eu não sei se você já foi ali para Alphaville. Alphaville é uma região ali de São Paulo, do lado de São Paulo, né? Da cidade de São Paulo. É no município de Barueri. É um lugar muito rico. É impressionante como a linguagem do pessoal de Alphaville é totalmente modernizada, né? É a geração dos millennials. Então, assim, eles falam, né? Nós estamos fazendo um hub. Eles falam um monte de conexão, um monte de palavra em inglês. Tudo que você pensar, você encontra em Alphaville. É até engraçado de ver a comunicação dos irmãos ali de Alphaville, das pessoas que moram em Alphaville. Você vê uma comunicação mais globalizada ali em Alphaville, né? Enfim, deixa eu explicar para os irmãos, né? O que seria essa Filadélfia, né? O pastor Marcelo, quando veio para o Brasil, né? Para quem não conhece, o pastor Marcelo é um pastor aí que plantou muitas igrejas e foi um dos fundadores da igreja videira lá de Goiânia e plantando igrejas no mundo afora. Depois que ele saiu lá da videira, depois de um tempo, ele foi para São Paulo começar uma igreja. Ele também começou uma reunião de pastores para conectar pastores e comunidades para se ajudar. Depois o pastor Marcelo está num período sabático aí. Sabático é que ele não está fazendo nada no momento. E aí ficou ali nesse grupo de pastores. Nós tínhamos uma equipe de ministérios para ajudar o pastor Marcelo a cuidar dessas igrejas. E fazia parte dessa equipe de ministério o José Carlos, o Masao Sugihara, que é um irmão que, por exemplo, tem a UDF, a Universidade da Família, que tem no Brasil, que tem muita quadrangular, aulas da UDF, Casados para Sempre, Veredas Antigas, um monte de cursos que se tem de família no Brasil. Os melhores cursos de família são da Universidade da Família de Pompeia. O Masao é um dos conselheiros da Universidade da Família. E o Masao mora em Alphaville também. E o Masao também está nessa equipe de ministérios, então, para ajudar a cuidar desses pastores. Encontrei com ele ontem, né? Lá em Alphaville. Então o pastor Marcelo chamou o José Carlos, o Masao. E depois que o pastor Marcelo saiu, para ter o tempo dele sabático, nós chamamos o nosso irmão Tiago Fiuza, que ele ainda é relativamente jovem, mas é um irmão que nós percebemos que tem um dom apostólico. Então nós ficamos naquela, vamos continuar, não vamos deixar esses pastores aí, cada um toca o barco. E nós começamos a orar sobre isso. E
E nós percebemos que deveríamos continuar assim, que deveríamos seguir adiante, porque tinha algo acontecendo que Deus estava fazendo. Eu mesmo, desde o tempo da nossa comunidade, quando estava no prédio antigo, quando o Einhard veio, o profeta austríaco, falou que eu iria ensinar pastores a nova aliança. E aí eu nunca imaginei como que isso ia acontecer. Aí eu fui para São Paulo, me conectei com o pastor Marcelo, e o pastor Marcelo me conectou com esses pastores. Então isso aí é tudo de Deus, sua forma de Deus agir. Aí eu estava lá então envolvido com isso, e aí aconteceu isso com o pastor Marcelo, mas Deus falou para nós continuarmos. Antes de ir embora de São Paulo para Curitiba de novo, eu recebi uma palavra de um irmão também que Deus ia me usar para plantar igrejas em algumas partes do mundo de uma forma diferente. Amém, recebi a palavra, voltei para Curitiba e estamos aqui. Nesse período então, nós demos um nome para essa fraternidade de pastores. Nós chamamos de Fraternidade Filadélfia, baseado na igreja de Filadélfia, no Apocalipse. Amém? E nós organizamos uma logo e estamos organizando então a primeira conferência para dar realmente um start oficial mesmo para valer desse trabalho. Mas nós fomos então jejuar e orar para perceber em Deus de forma mais detalhada o que é que nós iríamos fazer, né? De forma mais detalhada, porque estava um grupo muito assim de comunhão, tal, entra lá de vez em quando, faz alguma coisa junto e etc. E o resultado, irmãos, de nós nos desligarmos da onde nós estávamos ligados anteriormente, e o resultado de muitos pastores se desligar da onde estavam, é a percepção de que a igreja se tornou muito institucionalizada, e alguns valores bíblicos do Novo Testamento acabaram se perdendo. Não foi por briga, nada, foi por questão de valores bíblicos mesmo. Então, o que nós acreditamos, irmãos? Foi interessante, né? Esses dias eu estava vendo um podcast do irmão Prince, que é de Singapura, tem uma igreja gigante em Singapura, e ele falou uma coisa que eu achei interessante e que vem só confirmando que eu acredito que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo, que nós acreditamos? Que Deus continua restaurando a sua igreja para aquilo que Ele sonhou com a sua igreja, que nós começamos a ver isso acontecendo lá no livro de Atos. Então a igreja não está evoluindo, a igreja está sendo consertada para o propósito original que Deus criou a igreja lá no livro de Atos. Aí nesse meio termo, nesses todos os anos de história da igreja, nós começamos a viver a igreja de uma forma muitas vezes que não é o que Deus planejou para a igreja. Amém? Mas vamos lá. O que nós acreditamos, e não é só nós aqui como Fraternidade Filadélfia, mas nós temos um irmão chamado Francis Chan, lá dos Estados Unidos, que ele tinha uma grande igreja nos Estados Unidos, e ele transicionou essa igreja para outros pastores, porque ele acreditava que a igreja tinha que ser de outra maneira. E ele não queria mudar aquela igreja, ele queria começar um trabalho novo. Ele queria começar esse trabalho fora dos Estados Unidos, mas ele não conseguiu visto para onde ele queria. Então ele entendeu que Deus queria que ele continuasse nos Estados Unidos, em outra região. Esse irmão escreveu vários livros, e ele tem influenciado muitas igrejas ao redor do mundo. O que é o movimento? O que se acredita? Que Deus realmente quer estabelecer igrejas a partir das casas. Igrejas. E aí aqui, irmãos, você que já vem do movimento das células, que aí em alguns lugares são chamados de grupo pequeno, GP, que no fundo praticamente é a mesma coisa, mas o movimento mais conhecido é as células. O movimento das células teve muitas coisas boas ao redor do mundo, não é uma coisa que aconteceu só no Brasil. É uma coisa que, na verdade, o irmão lá na Coreia chamado David Poyung-Chu, que ele já faleceu recentemente, faz 1 ano e pouco que ele faleceu. Ele foi o precursor desse movimento de levar essa igreja que estava acostumada a viver em prédios e começar a levar essa igreja para as casas. E começar a ver pessoas simples sendo usadas por Deus.
O resultado foi que milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo se converteram. Esse é um fato. Você não via muitas igrejas grandes, mas depois do advento das células, você começou a ver realmente uma explosão de crescimento nas igrejas. Agora, onde nós acreditamos, e nós, quando eu falo, não é só a Fraternidade Filadélfia, mas uma série de pastores, onde a gente nem se conversa, mas quando você vê, vai ler uma matéria aqui, vai ler uma matéria ali, você percebe que o que Deus está falando com eles, que foi o mesmo motivo que Deus trouxe na época o pastor Marcelo para o Brasil. E aí a mesma coisa que Deus estava falando com o Fiuza lá no Rio de Janeiro, que não conhecia o pastor Marcelo, que é a mesma coisa que Deus está falando com o Francis Chan lá nos Estados Unidos, que não conhecia o pastor Marcelo, que é a mesma coisa que você vê Deus falando com o Prince num podcast que não conhece nenhum desses irmãos. É o que? As células, elas foram até um ponto, e elas eram consideradas uma extensão da igreja. Mas poucas pessoas viam aquela reunião como a igreja mesmo. E ainda continuavam vendo um local como esse como a igreja. Aí quando você estava na reunião lá e o prédio da igreja era longe da reunião da célula, a pessoa falava: quando que vamos abrir uma igreja aqui? Porque infelizmente as pessoas, até cair a ficha do que é a igreja, elas acabam não vivendo a igreja por não entender o que é a igreja. E o que a célula falhou, eu acredito, e nós fizemos parte disso, falhamos juntos, é não realmente ir mais profundamente. Alguns valores bíblicos que são vividos pela igreja em qualquer lugar onde ela esteja estabelecida. Então ela mais ou menos era quase que as igrejas em célula ainda melhoraram isso, quase que se fosse um departamento, uma extensão para trabalhar ali parte da igreja, mas ela não tinha todo o funcionamento de uma igreja. E nós queremos que as reuniões, as igrejas estabelecidas, principalmente a partir das casas, que é o lugar mais acessível para se estabelecer uma reunião da igreja, não significa que a casa é o único lugar, mas é o principal lugar de se estabelecer, nós queremos que nós temos que levar todas as implicações de uma igreja para essas reuniões, para esses grupos. Amém? Então isso é muito importante. Então aqui seria uma reunião dessa família de igrejas que vem se encontrar aqui para celebrar o Senhor. Amém? Então isso aqui é uma coisa muito importante que nós precisamos entender. Foi por esse motivo que nós entendemos, que usar um nome mais apropriado seria para comunicar à igreja o melhor o que nós queremos viver. Então hoje eu estou sim um pouquinho deixando as coisas um pouco mais claras. O nome em inglês, é para alcançar a geração milênio. Você pega uma região como Alphaville, um jovem, um adolescente, em inglês está muito forte para eles. Para nós aqui, já fica, para mim pelo menos, é uma dificuldade grande o inglês. Mas tem em português também igreja nas casas. Você usa o nome em inglês, se você se sentir mais confortável. Os jovens deviam muito fomentar o nome em inglês mesmo, Amém? Já é uma abordagem de você começar a aprender, falar pelo menos na sua vida, se você morrer, você vai poder falar, perto de morrer, eu aprendi uma palavra em inglês, É um mundo globalizado, as empresas, que os seus filhos vão lidar, principalmente na parte de tecnologia, vão falar só palavras em inglês, o relacionamento é totalmente em inglês, Eu confesso que depois que eu fui morar em São Paulo, algumas reuniões que eu fui participar em São Paulo, tinha até palavras que eu não entendia que as pessoas estavam falando comigo, só que eu não, isso aí mesmo, é isso aí. Depois eu ia pesquisar, mais ou menos imaginava o que ele estava falando, mas é uma linguagem comum em capitais como São Paulo e também em Curitiba, empresas mais modernas, isso é uma coisa normal, ok? Então, por isso que nós chamamos, de home church, igreja no lar, ok? Para comunicar que nós não somos apenas um grupo ali, mas nós somos a igreja de Jesus ali. E nós queremos ter toda a implicação da igreja funcionando ali. Isso nos dá o quê? Uma mobilidade. A qualquer momento, quando o diabo for perseguir a igreja, para nós não teria nenhum problema se essa reunião acabasse.
as igrejas estariam funcionando através das casas, das catatumbas, dos parques, onde que a gente pudesse se reunir. Não só no dia da reunião, mas como uma igreja efetiva aconteceu. Amém? Hoje nós ainda temos que crescer nessa revelação, mas nós estamos avançando e é isso que nós queremos trabalhar lá nessa conferência e alguns materiais que nós vamos trabalhar. Por exemplo, né? Nós temos a nossa irmã Irene, nosso irmão Osmar tem ido muito para o litoral dia de semana, né? Eles podem com facilidade estabelecer uma igreja a partir da casa deles lá. Então nós cremos que é algo que pode ser reproduzido em qualquer parte do mundo por qualquer pessoa. E é disso que nós cremos que Deus está levando as coisas no final dos tempos, para preparar, equipar e simplificar a sua igreja ao máximo. Tinha um gerente de uma rede de supermercado que ele falava para mim: Kleber, menos é mais. Menos é mais. Então o que acontece? Nós queremos nos livrar daquilo que são os pesos que as instituições colocaram para que a gente possa voar como igreja, em nome de Jesus. Amém? Agora, quando se fala de igreja, né? Quando se fala de igreja, a igreja é uma coisa que tem um lugar no coração de Deus mais importante. É a igreja. Jesus morreu para estabelecer a sua igreja. Jesus disse que as portas do inferno não iam prevalecer contra a sua igreja. Amém? Então igreja não é um assunto qualquer. Igreja para Deus é o assunto mais importante. Esse irmão Edileu, da Indonésia, esse irmão é um irmão que está no país muçulmano e ele fala muito sobre o propósito eterno de Deus. De forma resumida, o que é o propósito eterno de Deus? É o propósito mais importante de Deus. E qual é o propósito eterno de Deus? É estabelecer uma família de filhos que vivam semelhantes a Jesus. Amém? Agora, ou conforme está escrito em Gênesis, que Deus criou o homem conforme a imagem, Deus criou o homem à imagem, conforme a semelhança de Deus. Amém? Amém? Qual que é a imagem de Deus? Já falei isso para os irmãos algumas vezes. A imagem de Deus no singular, a imagem no sentido que nós encontramos nos evangelhos, é Jesus. Jesus diz: quem vê a mim, vê o Pai. Então, quando Deus quer restaurar a sua imagem em nós, Deus quer restaurar a imagem de Cristo em nós. Para que quem veja Cristo, veja Deus em nós. Isso é o aspecto individual da imagem de Deus em nós. É Cristo em nós, a esperança da glória. Diga: a imagem individual de Deus é Cristo. Agora, quando nós pensamos em Deus, nós pensamos num Deus que é plural. Ele é um Deus que se manifesta em três. E aqui nós percebemos que Deus subsiste em comunidade. Aqui nós percebemos que Deus coabita em comunidade. E aí nós percebemos o Pai no Filho, o Filho no Pai, o Espírito exaltando o Filho, o Pai e o Filho exaltando o Espírito, e eles vivendo em perfeita unidade, em perfeita comunhão, um relacionamento de amor uns para com os outros. Quando que essa imagem é resgatada? Quando nós somos muitos, mas nos tornamos um só no Senhor. Então o que Deus deseja? Qual que é o estilo de vida que Deus deseja para nós? Que nós vivemos em mutualidade uns com os outros, em amor. Amém? E quando nós vivemos assim, isso de fato nós estamos vivendo o que é a igreja que Deus sonhou. Que nós sejamos, saímos da nossa individualidade para se tornar o indivíduo que se torna agora uma só unidade com o corpo de Cristo. Amém? Então isso é muito importante. Isso é viver igreja. Igreja não é um lugar, igreja é um estilo de vida.
e se vive, amém? Então isso é muito importante. Então igreja não é um lugar que eu venho num dia da semana para escutar alguém ministrar. Igreja é algo que eu vivo no meu dia a dia, amém? Então, de forma prática, Deus nos dá um grupo de pessoas para que nós possamos viver, assim como o Pai e o Filho e o Espírito Santo vivem. Deus resolveu estender o seu estilo de vida conosco. Isso é igreja. Amém? Deus viu que o seu estilo de vida era tão maravilhoso que Ele falou: eu não quero isso só para mim, eu vou criar um homem, à minha imagem, conforme a minha semelhança. Amém? Então, quando você pensa em Deus, pense num Deus que é um, mas que se vive em pluralidade. Isso é muito importante. Então, nós precisamos entender isso. O que serve esse tipo de reunião? Para treinar os santos, para que os santos vivam e desempenhem o seu ministério para a edificação da igreja. Amém? É você cooperando com aquilo que Deus te deu, com a parte que Deus te deu, nós podemos edificar essa igreja, é um corpo de Cristo. Então isso é muito importante. Eu quero falar aqui de alguns valores, então, aqui, irmãos, hoje. Então nós cremos, hoje nós temos aqui, né, com o Anderson, comigo, com o André, nós temos, né, a igreja funcionando através das casas, a partir das casas. Amém? Então nós queremos avançar nessa prática de forma muito mais clara. Agora, de forma geral, vamos entender algumas coisas aqui que talvez você não está acostumado. No modelo bíblico do Novo Testamento, não existe uma igreja que tenha um pastor sênior liderando ela. Deus não faz nada em relação à igreja, em relação a nada que não seja no plural. Amém? Então, Deus não criou esse negócio de pastor sênior. Então, naquela igreja lá, quem que é o pastor que lidera, que é o cara daquela igreja? É o pastor sênior tal. Hoje nós temos igrejas que são redes de igrejas que tem um pastor sênior global. Então o cara lidera, ele é o chefão das 600 igrejas. Nós não acreditamos isso na Bíblia, não existe isso. Então o que acontecia? Os apóstolos vinham estabelecer as igrejas a partir das casas. Paulo ia evangelizar primeiro no templo, que era um lugar religioso naquela época, onde os judeus se reuniam. Paulo vinha lá pregar naquele lugar. Naquele lugar alguns criam no evangelho, ele tirava aquele povo de lá, começava a ensinar aquele povo, e a partir das casas daquele povo se edificavam as igrejas. Amém? E Paulo depois, e os apóstolos, estabeleciam ali aquilo que chamamos de presbitério. O que é o presbítero? É alguém, um irmão mais maduro, que está ali para ajudar a comunidade. É um grupo de irmãos mais maduros, que está ali para cooperar com a comunidade, para que aquela comunidade avance. Mas numa comunidade não pode existir apenas não deveria, claro que no começo às vezes ela pode até passar por uma fase onde ela está iniciando, onde tenha só um presbítero. Mas o ideal é ela chegar a partir de 3 presbíteros, pelo menos 3 presbíteros, para que eles possam então deliberar os assuntos que há necessidade de deliberar. Por exemplo, nós temos aqui um irmão que não quer se arrepender do pecado, e nós precisamos exortar esse irmão. Então, não que você pode exortar esse irmão, depois você pode pegar algumas testemunhas e exortar esse irmão, mas se ele não se arrepender, você vai ter que chamar os presbíteros para que eles tomem e resolvam essa questão. Outras questões que acontecem na igreja, os presbíteros lideram. Então nós não acreditamos numa liderança onde tem um líder sênior, onde ele lidera sozinho a igreja. Então nós não acreditamos nisso. Amém? Então entenda isso claramente, ok? Outra coisa importante, então, por exemplo, hoje eu não, a não ser que Deus falasse, você vai lá sim, você vai lá porque você vai ajudar essa igreja. Mas eu não colocaria minha família numa comunidade onde tem um pastor sênior. Porque eu não acredito nisso, porque não está no Novo Testamento. A liderança do Novo Testamento é plural. Amém?
O nosso movimento aqui, Fraternidade Filadélfia, que a nossa comunidade está inserida, ela não vai ajudar, não vai aceitar igrejas nesta comunhão que tem um pastor sênior. Porque nós não acreditamos nisso, tem muitos lugares que acreditam, então eles vão caminhar com essas pessoas. Comunhão com todos, edificação só com alguns. Você não pode edificar alguma coisa com alguém que você não tem mínima de concordância bíblica. Então eu tenho amizade com todo tipo de pastor. E tenho mesmo amizade de ajudar, de cooperar, mas edificação profunda precisa haver algum tipo de entendimento mínimo da palavra de Deus. Então, isso é uma coisa importante. Outra coisa que eu quero reforçar aqui para os irmãos, que nós não temos por costume da nossa comunidade usar título para chamar as pessoas. Porque nós separamos função de título. Então aqui cada um aqui dos irmãos tem um tipo de profissão. É a função que você atua no mercado de trabalho. Agora, não é porque você tem uma função que você precisa ser chamado necessariamente toda hora daquela função, ok? Então, por exemplo, Paulo, quando ele se refere a ele se refere primeiro como Paulo e depois do que ele faz. Ele não se refere em nenhum momento ele como apóstolo Paulo, mas Paulo, apóstolo de Cristo, porque é diferente, amém? Eu entender o que Paulo faz como apóstolo e inserir no nome dele apóstolo. Uma vez até um irmão aqui de Curitiba, o Anderson, acho que conheceu ele, conheceu, acho que logo ele vai discernir quem é. Ele foi fazer uma faculdade teológica, e aí o professor perguntou o nome das pessoas ali que estavam fazendo aquela faculdade. E aí aquele irmãozinho lá, né, ele falou, apóstolo tal. Aí o professor, né, de teologia ainda, queria dar uma bem para ele ficar atento já, falou, nossa, nunca tinha visto ninguém com o nome de apóstolo. Você poderia me emprestar teu RG para me dar uma olhada? Que coisa interessante. Teus pais colocaram teu nome de apóstolo? Aí ele, não, é que eu sou apóstolo lá na igreja. Não, perguntei o seu nome, não o que você faz. Então, irmãos, já há um tempo que a gente conseguiu avançar nisso. Eu sei que tem irmãos, eu mesmo, tenho muita dificuldade de chamar o Marcelo de Marcelo. Porque há 200 anos eu chamo ele de pastor Marcelo. Então, ele mesmo diz que ele acha estranho quando alguém chama só de Marcelo, às vezes ele nem responde, porque diz que se tornou parte da identidade dele. Não que ele estava achando isso que era o correto, mas é um costume. Mas no nosso meio você tem toda a liberdade de me chamar de Cleberson, que é o meu nome muito bonito, né? Minha mãe teve uma inspiração, meu pai muito, muito boa para me chamar de Cleberson. Agora, por favor, meu nome não é Cleverson. Aí é ruim, hein? Aí é ruim, bobo, aí é ruim. Cleberson, B. Amém? Não é Cleverson, amém? Cleverson não tem nenhum aqui por enquanto. Tomara que apareça alguém que precisa chamar de Cleverson, amém? Cleberson, amém? Isso é impressionante como tem. Nem sei quem foi a última pessoa aí que no meu aniversário me parabenizou. Parabéns, Cleverson. Eu falei, oh meu Deus, você quer me xingar no dia do meu aniversário? Realmente eu fico extremamente incomodado com gente já velha no relacionamento que não sabe diferença de V e B. Amém? Cleberson. Fala para o irmão do lado. Cleberson. Eu nem lembro quem foi o último circunciso. Foi você, Isis? Poxa vida. Meu Deus do céu. Que vergonha, hein, meu irmão? Pessoal do áudio, foi a Isis. Foi Iselinda. Amém? Então é Cleberson. Josiane, fala mais uma vez aí para ela, faz favor. Amém, glória a Deus. Depois de quantos anos você está aqui na nossa comunidade? Depois de 8 anos, aleluia, glória a Deus. Ela conseguiu depois de 8 anos. Mas você pode me chamar de Cleberson, mas eu tolero quem chama de pastor Cleberson.
Amém? Se alguém perguntar, se você quiser chegar aqui, por exemplo, e apresentar, como de costume, você pode falar, aquele ali é o Cleberson, o presbítero da nossa igreja. Amém? Por quê? Você vai falar, esse é um dos líderes da nossa igreja. Aí a pessoa vai falar, quem é o seu pastor? Ele é o nosso, um dos nossos pastores. Amém? Então isso é importante, irmão, nós precisamos ensinar, nós precisamos ir para a Bíblia. Ok? Não tem problema você apresentar, porque a pessoa quer saber quando chega assim, né? É uma forma de apresentar como funciona a igreja. Nós temos que separar o que é um presbítero de um dom ministerial. Em Efésios capítulo 4, fala de 5 dons ministeriais. Fala do apóstolo, do profeta, do mestre, do evangelista e do pastor. Não está nessa sequência lá não, mas são essas 5 funções ministeriais. Agora, se você olhar a Bíblia, são 5 dons ministeriais. O que são esses dons? Para que servem? Para treinar os irmãos. Para quê? Para que os irmãos desempenhem o seu ministério. Amém? Agora, a gente acostumou chamar presbítero de pastor, mas na verdade a função de liderança da igreja não é de pastor, é de presbítero. Pastor é um dom que Deus dá, e tem irmãos aqui que tem o dom pastoral, que você cuida das pessoas, você tem um amor pelas pessoas, você se preocupa com as pessoas, você conecta as pessoas, você tem um dom pastoral, mas não necessariamente você precisa ser chamado de pastor ou pastora, mas todo mundo reconhece que você tem um dom pastoral. O que você vai ajudar a comunidade? A treinar outros irmãos, para que eles também possam cuidar uns dos outros. Amém? Da mesma forma o profético, o apostólico, o evangelístico e etc. Amém? Então você não tem necessidade de chamar ninguém aqui pelo que ele faz, mas sim pelo seu nome. E depois do seu nome você pode até apresentar. Amém? Nossa, esse aqui faz tal coisa, você pode falar, apresentar, mas não há necessidade. Entretanto, você pode estar viciado como eu e algumas pessoas, e a gente tem paciência com isso, não tem problema nenhum, mas é bom você entender essas coisas em nome de Jesus. Ok? Amém. Então, irmãos, vamos lá avançar aqui um pouquinho, né? Então, nós estamos crendo que está acontecendo um grande movimento global de Deus de simplificar a sua igreja, estabelecendo a partir de lares, igrejas que funcionam de forma simples e poderosa. Amém? Em nome de Jesus. E quais são alguns valores que Deus está restaurando? Eu quero aqui falar para você desses valores aqui hoje, em nome de Jesus. Ok? Alguns valores. Primeiro valor que eu creio que Deus está restaurando é Cristo ser o centro da igreja. Cristo voltar a ter a primazia dele na igreja. Cristo é o cabeça da igreja. Amém? Cristo é o cabeça da igreja. Isso é algo muito importante. Uma coisa que eu me alegro é de ver irmãos que comentam comigo que uma das coisas que eles aprenderam conosco é que nós podemos ser usados por Deus. Cleberson, eu gosto de ver que eu aprendi aqui nessa comunidade que nós podemos ser usados por Deus. Isso é uma realidade. Então, um dos aspectos que nós precisamos, irmãos, deixar claro isso e ter no nosso coração: Cristo é o cabeça dessa igreja. Cristo é o cabeça de cada igreja nas casas. Cristo é o cabeça. Nós queremos lá levar as pessoas a Cristo. Nós queremos ver pessoas com o coração rendido a Cristo. Esse é o nosso objetivo. Nós queremos ver as pessoas falando de Cristo. Nós queremos ver as pessoas glorificando a Cristo. Isso é que nós queremos. Nós queremos ver as pessoas honrando a Cristo. Nós queremos ver as pessoas apaixonadas por Cristo. Cristo, Cristo e Cristo. Amém? Nós queremos ver uma pessoa sendo curada e glorificando a Cristo, sabendo que foi a graça de Deus, foi Cristo ali que manifestou o seu amor e o seu poder para curar. Nós cremos no nome de Cristo, Cristo que pode todas as coisas, amém? Agora, para que isso aconteça coletivamente, precisa começar individualmente. Cristo precisa ser o Senhor da sua vida. Cristo precisa ser o Senhor da tua casa. Cristo precisa ser o Senhor das nossas igrejas.
nas casas. Cristo precisa ser o Senhor. Amém? Não tome nenhuma decisão baseada em dinheiro. Não tome nenhuma decisão baseada que não seja na vontade de Cristo. Busque a Cristo e submeta a Cristo. E deixe Cristo reinar sobre a sua vida. Amém? Uma das coisas terríveis que tem acontecido em muitos lugares é que a glória de Cristo tem sido dada aos pastores. A glória de Cristo tem sido dada aos pastores. Isso é muito ruim. Nós sabemos que Deus usa pessoas, mas a glória de Cristo, nós não podemos roubar a glória de Cristo de forma alguma. Amém? Infelizmente tem lugares que você vai, tem auditórios com fotos de homens e pessoas adorando a homens e querendo tocar em homens e tantas coisas ruins. Nós precisamos, amém, irmãos, é glorificar a Cristo, é colocar Cristo no centro. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 3, né? Nem o que planta, nem o que rega é coisa alguma, e sim Deus que dá o crescimento. Amém? E nós queremos ver Deus expandindo esta obra aqui em Curitiba, mas a glória de Cristo. Amém? Nós também não somos focados em ficar exaltando o nome da nossa comunidade. Nós queremos exaltar o nome de Cristo. Por mais que nós tenhamos compromisso com esta comunidade de fé que Deus nos colocou, nós não estamos aqui para exaltar o nome da nossa comunidade. Você pode perceber que o nome dela está num bannerzinho muito pequeno, e é assim que vai ficar. Por quê? Porque nós não queremos que as pessoas, tenham algum tipo de idolatria pelo nome da comunidade que elas vivem, algum tipo de é quase que fosse o time de futebol dele. Aqui eu sou do Atlético, aí o outro passa ali na rua, mas o Coxa que ganhou o campeonato esse ano, mas eu nem queria ganhar mesmo o campeonato paranaense, porque eu sou das Américas. Ok? Então assim, nós não temos isso, amém? Por mais que nós não concordamos com outros irmãos nossos sobre algumas coisas que eles fazem, nós amamos todos os nossos irmãos em Cristo. Entretanto, nós vamos edificar conforme Deus tem nos dado, conforme Deus tem nos orientado, amém? Então, o nosso foco aqui, uma vez eu fiz uma postagem, com o nome de um monte de placa de igreja. Um diz, eu sou não sei o que, eu sou não sei o que, a minha é melhor, aquela outra é melhor ainda. Você viu aquelas coisas assim, uma muito conhecida, tem até uns logos assim, eu sou universal. Meu irmão, não é o foco. Você pode observar que nós falamos muito pouco do nome da nossa comunidade. Por quê? Porque nós queremos que as pessoas conheçam Jesus, que Jesus seja exaltado. Por acaso nós precisamos nos identificar por algum nome, porque às vezes vão perguntar para nós, qual comunidade você faz parte? Eu faço parte da comunidade Amai. Entretanto, o nosso foco de divulgação é Cristo, é o Evangelho, é a graça de Deus. Esse é o nosso foco, amém? Colocar Jesus no centro, a palavra dele no centro, amém? Agora, uma das formas que nós encontramos, que nós acreditamos que Deus está restaurando, para que ele volte ao centro, a palavra dele estar no centro. Então, por isso que nós, as nossas reuniões da igreja, nas casas, nós estamos estudando a Bíblia. E eu vi uma coisa muito interessante, a Fabiola falou para mim que eu não estava quinta-feira na nossa reunião ali, e ela disse que foi uma reunião muito boa. O que eu ficaria triste de falar só, você não foi, você não pode faltar mais, porque a reunião foi muito ruim, mas a reunião foi muito boa. Por quê? Porque no centro estava a palavra. Não precisava de um grande pregador lá, não. Meu irmão, não tem como você não reproduzir essa reunião da igreja. A palavra está no centro, é começar a ler o texto e o Espírito Santo vai revelando, o Espírito Santo vai abrindo entendimento. E aí não é mais a revelação que você ouviu só pelo Kleber, pelo Anderson, pelo André, pelo quem quer que seja, mas agora é você tendo contato com Cristo através da palavra dele. Isso é uma coisa linda, irmãos. Isso pode ser replicado em qualquer lugar. Se você mudar de cidade, você pode. Se você mudar de cidade, você vai precisar de uma casa. Você vai precisar morar numa casa. Você tem uma casa? Tem uma sala lá, cabe pelo menos 2 ou 3. Em nome de Jesus. Tem uma Bíblia? Começou a igreja. Começou a igreja. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda, simples. Irmãos, eu descobri uma coisa. O ano passado parece que isso aí ficou muito mais clarificado para mim. Eu não me importo com grandes
com grandes estruturas. Sabe o que eu me importo? É com quem sabia meu nome. O ano passado, quando eu passei minha maior crise, eu sabia o que foi importante para mim é quem sabia meu nome, é quem se importava comigo. Para mim não importava a estrutura, para mim não ia fazer diferença, para mim não faz. Eu vi uma jovem um dia, né, eu vi ela toda assim, querendo mostrar, porque eu estou indo na igreja tal, e quem pregou lá na minha igreja foi o fulano de tal. Quase que eu falei, grande coisa, fulano de tal nem sabe teu nome, se você morrer ninguém nem vai saber. O que vai mudar a tua vida isso? O que adianta você entrar lá, tiver milhares de pessoas, ninguém sabe quem você é, não sabe nada da sua vida, não sabe nada sobre você, não sabe nada dos seus problemas, das suas angústias, das suas dificuldades. Isso para mim não interessa, irmãos. Para mim interessa meus irmãos do dia a dia. Por isso, irmãos, que de fato viver igreja, você não vai viver profundamente com muita gente. Por isso que o ambiente da igreja nas casas é um ambiente perfeito para viver uma comunidade gostosa. E aquilo depois se expandir, se multiplicar e avançar. E o reino de Deus ir avançando de forma muito poderosa. É isso que me interessa. Glórias a Jesus. Amém? Diga Cristo no centro. Quando você for falar da nossa comunidade, fale de Cristo. Fala, o que tem bom lá na reunião? Tem Cristo, nós estamos desfrutando de Cristo, nós estamos conhecendo a Cristo, Cristo está se revelando para nós. Cristo que é importante, irmãos. Cristo que é importante. Isso que nós queremos, falar de Cristo. Os irmãos mais velhos têm que abrir espaço para os irmãos mais novos e ajudar eles a crescer e Cristo ser exaltado. Cristo, Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Deus é bom. Amém? Outro ponto importante. Então Cristo, fica com Cristo, glorifica Cristo, exalta Cristo. É isso que nós queremos, é um valor para nós. Outro valor, nós cremos que a igreja é edificada pelo corpo. Diga corpo. Amém? Vou repetir para você. Esses 5 funções ministeriais que eu te falei agora há pouco, eles têm a função de não é de substituir o corpo, mas de treinar o corpo. Amém? Irmão, deixa eu falar outra coisa que é revolucionária. Eu vou até acertar com a Aline, queria que ela combinar comigo, que nós temos 2 familiares dela para batizar. Um filho ou até o sobrinho, né? Benção. Nós não vamos batizar aqui, nós vamos batizar lá na igreja, na casa. Eu quero falar um negócio para você a partir de agora, quero que você entender. A igreja é edificada pelo corpo. Aqui na nossa comunidade, todo mundo pode batizar uma pessoa. Porque é bíblico, todo cristão é um sacerdote. Aqui na nossa comunidade, todos podem servir ceia. E o que nós sonhamos? Que agora, de forma muito simples, não precisa ser muito barulho. Lá no André e na Berna, tem alguém para batizar? Pega uma piscininha lá, chama os familiares num terreno ali e batiza. Quer chamar mais um outro irmão para estar lá celebrando? Mas o evangelho tem que ser simples de praticar para que ele possa ser multiplicado. Sem muita dificuldade. Quem que é o irmão? Está aqui? Está preparado, irmãos? Sábado nós vamos fazer um almoço aqui em casa e nós vamos colocar uma piscininha aqui e nós vamos batizar aqui mesmo. Aí tira as fotos para os outros se alegrar, para incentivar os outros. Eu podia muito bem fazer aqui, mas eu quero mostrar para os irmãos que aqui não é o lugar do mover. Aqui também é legal. É bom encontrar todo mundo aqui. E não vai vir todos, porque daqui a algum tempo não vai comportar aqui. Não pense que vamos ficar toda hora procurando lugar maior para ficar mostrando que a gente está bem. Não, daqui a pouco a gente faz escala. Não vou ficar pagando aluguel direto. Não pense que nós somos chamados para pagar aluguel. Se aqui tiver pequeno, fizer 2 cultos, 3 cultos, daqui a pouquinho nós faz escala. Ó. As igrejas tal vêm uma semana, as igrejas tal vêm na outra. Nós não estamos preocupados em pagar aluguel, nós estamos preocupados em estabelecer igrejas. E o corpo de Cristo funcionando. Eu vou ter minha participação onde Deus está me usando. Mas eu quero ouvir notícias. No São Brás nós começamos na nossa casa
e veio um vizinho e se converteu, nós já batizamos eles aqui. Ah, é muito poderoso isso, irmãos. Isso não tem limites. Isso não tem limites. Tire essa ideia de que começar uma igreja é alugar um prédio. Começar uma igreja é ter 2 ou 3 em nome de Jesus ali. A igreja começou. Amém? Isso é muito poderoso, isso vai ser muito revolucionário. Por quê? Se nós queremos um grande avivamento de Deus, não vai ter prédio que comporte a igreja. Você não acredita nisso? Qual que é a população de Curitiba? Quase 2 milhões, tá? Acho que está menos, né? Tá, vamos colocar aqui 2 milhões. Qual que é o prédio que vai comportar se a nossa cidade for tocada mesmo por Deus? Não tem nenhum prédio. De vez em quando nós vamos se encontrando por tudo quanto é canto nas praças aí, a coisa vai pipocando. Você não crê que nos últimos dias terá um grande mover de Deus? Então nós temos que se preparar a nossa mentalidade para esse tempo que vai começar logo, e já está começando. Eu creio nisso. Então, irmãos, é muito lindo isso aí. Então, se você pode batizar numa piscininha, batiza. Se tem uma piscina na tua casa, é um pouquinho, batiza na piscinona lá. Amém? Se não tiver, não quiser fazer em casa, pega, leva lá no Passaúna. Se você quiser. Não tem burocracia, não tem que pedir, não tem que fazer nada. Reúnam como igreja nas casas, tomem a decisão e façam. E façam. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aqui no nosso meio não é só os presbíteros que podem fazer um casamento. Se alguém quiser te convidar para fazer um casamento, faça. Faça o casamento. Faça direito, só o presbítero vai te orientar a fazer uma coisa direita. Amém? Vai fazer não vai fazer ser que nem um dia um jovem falou, posso fazer com fandangos? Eu falei, tudo bem, se é o último dia da tua vida, não tinha nada, só estava muito querendo participar, só tinha um pedacinho de fandango, você levanta, esse é o fandango, se quiser, esse é teu corpo. Vale, nessa hora vale até, mas se você pode fazer e está brincando, achando que o corpo de Cristo é um fandango, aí não, né? Mas vai muito do que você poderia naquele momento. Se não tinha nada no mundo, você precisava ceiar e pela fé, amém. Eu já ceiei na minha casa com um elemento que não era o suco. Num dia que eu queria ceiar muito, eu não tinha outro elemento. Eu acho que eu ceiei com água de coco. Esse é o sangue. Mas foi aquele dia só. Amém? Então nós queremos que é o corpo de Cristo. Fala, meu irmão do lado, vamos funcionar, meu irmão, usa teus dons. Olha para trás aí, dá uma ativa, fala ativa. Irmãos, nós cremos que na igreja existe liderança, amém? Só que não é liderança como o mundo é. O que está acontecendo na igreja que nós temos que buscar tomar cuidado? Liderança está parecendo que o líder é servido pelo liderado, certo? Mas liderança na Bíblia é o contrário, quanto mais eu subo, mais eu desço. Liderança na Bíblia é servo. Todo cristão é um servo. O líder é servo do servo. Não é alguém para carregar meu notebook, não é alguém para lavar meu carro, não é nada disso. Podem me ajudar como irmãos na fé, alguma situação que eu estou precisando, como ajuda os irmãos. Mas nós estamos aqui para líderes da igreja, das casas, presbíteros, são servos dos servos. E está sendo invertido isso. Não fique preocupado se um dia eu tiver com uma vassoura na mão. Não é um problema eu estar com a vassoura na mão. É claro que muitas vezes você vai ministrar aqui, você tem que também gastar tempo, porque servir não é só estar com a vassoura. Servir a palavra é uma coisa importante, tanto que foi levantado os diáconos para que os apóstolos pudessem servir a palavra e a oração. Uma vez, eu já falei isso várias vezes, mas uma irmã falou, se você é humilde, vem lavar louça aqui no encontro. Só que eu não sou movido por culpa e condenação.
Aí eu lembrei do diabo. Se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Eu não respondi a ela, não fui lavar naquele momento para que eu provasse para ela que eu era humilde. Eu falei, hoje eu estou, a minha parte de servir aqui é pregar no encontro, a sua é lavar a louça. Lava a louça e eu prego no encontro. Amém? Quando eu precisar lavar a louça, eu lavo a louça e o outro prega no encontro. Não tem problema lavar a louça. Afinal de contas eu já lavo em casa. Amém? Mas, infelizmente, tem tipo de liderança popstar que acha que não pode fazer certas atividades, irmãos, quando ele vê ele pegando alguma vassoura. Deus o livre, pastor. Deus o livre você pegar isso aqui. Deus o livre. Irmão, bajulador estraga a liderança. Bajulador é muito ruim. Bajulador só estraga. Sabe quem estraga um pouco o nosso presidente? É os que ficam lá, mito. Mito, mito, mito. Aí joga ele para cima na cidade. Que mito, rapaz, que mito. Vai trabalhar. E o outro lá, lá, é a esperança. Tomar nos olhos. Líder, servo dos servos. Amém? Isso é uma coisa muito importante. Se nós não nomearmos líderes, alguém vai ser líder lá. Que nada, de fato, funciona sem uma liderança. Deus estabeleceu líderes, mas tem que ser líder segundo o coração de Deus. Que a gente possa manter um coração humilde, irmãos, para servir, para servir, para servir. Ó, se teve uma coisa que eu vi no pastor Marcelo lá em São Paulo, convivendo com ele na casa dele, eu vi ele mais cozinhando do que pregando. Ele pregou bastante, mas ele cozinhou muito. Ele fazia questão de fazer o almoço para os irmãos no domingo, que era um dom que ele tinha também. E ele não achava nada, se encontrava ele chinelão lá, com as coisas, servindo. Esse é o testemunho de vários irmãos que viajaram com ele em outros países. Diz que o que ele fazia lá na África era servir que nem os africanos. E nós pegamos os exemplos ruins, entendeu? De líder que é estrelinha, que não tem contato com o povo, não gosta dos irmãos, sai meio que escondido. Isso não é liderança. Eu vou te falar uma coisa. Nós tomamos uma decisão na nossa conferência, ela não tem sala VIP. Não tem sala VIP, nem para o Edileu, o nosso convidado da Indonésia, porque todos os irmãos vão ficar com os irmãos. E aonde os irmãos comerem lá na hora do almoço é onde nós vamos comer também. Porque nós não vamos formar um movimento de popstar. Então eu sempre falo, você quer ministrar na nossa comunidade em Curitiba? Nós vamos servir o melhor que nós podemos. Eu estava brincando que tem um pastor famoso aí, que uma vez foi ministrar no nosso prédio quando era aqui nessa academia. Ele era muito famoso, eu falei, olha, tudo bem, ele está vindo aí, mas eu vou servir o melhor que eu tenho. E nós estávamos numa condição, ali, aluguel caríssimo, 14 mil reais era o aluguel. E aí ele fez a conferência de riqueza lá e só tinha adolescente. No final acho que deu 200 e pouco de oferta, e várias moedas. O melhor que nós tínhamos, o melhor mesmo. Eu dei tudo para ele e levei ele no beliscão. Não, mas eu estava em paz, não é que eu queria, vou mostrar para esse pastor aqui que é humildade. Não, é o melhor lugar, inclusive era o lugar que nós frequentávamos antes. Era o beliscão, que a maionese, né? Aquela maionese, eu acho que pelo menos 12 quilos ela me deu. Maionese do beliscão. É o melhor que nós tínhamos. Agora eu já sei de comunidade que deu oferta para pastor de 10 mil reais e sendo os pastores locais passando necessidade em casa, que estava com o salário atrasado. Graças a Deus desse pecado a gente nunca cometeu, a gente sempre deu o que nós tínhamos. Então, por exemplo, se alguém vir aqui, eu vou oferecer a minha casa, o melhor que eu tenho, que eu como com a minha família. Se a pessoa acha que isso não é suficiente para o seu pedigree, nunca mais volte aqui. Amém? Quando eu for na sua casa, me dê o melhor que a sua família iria comer.
Se naquele dia o melhor que tem é bolacha, água e sal, beleza. Se tiver um contrafilé, beleza também, de coração. O que vale, irmãos, é você ir numa casa e ver que você é amado. Eu ficaria muito triste se alguém não me convidar porque acha que aquela comida é muito... eu não tenho condição, queria que o Cleberson viesse aqui e aí nós preparamos. O dia que nós tiver dinheiro para preparar uma picanha, não sei o que, não. Para mim o que vale é você, não é o que você vai me servir. Agora é ruim também, eu já fui numa casa que eu sabia que as pessoas podiam servir e não ofereceu nem um copo de água. Então vamos, mas eu também ficaria triste se você só serve bem eu. Mas se for outro irmão da nossa comunidade, lá você nem liga. Então nós não cremos nisso. Nós não cremos nisso. Então se você trata bem eu, trate bem os irmãos, os outros irmãos que vão na sua casa. E vamos dar o melhor uns para os outros. Amém? Isso é a honra bíblica. Amém? Que adianta só no aniversário meu você pegar lá, juntar todo mundo, se matar aqui, comprar um baita presente no aniversário dos outros irmãos, a gente não consegue fazer o mesmo? Então por que nós vamos fazer no meu aniversário? O meu aniversário da Fabiola esse ano foram feitos com recursos nossos. E que os irmãos foram convidados porque nós quisemos honrar os irmãos. Amém? E aqueles que acharam que podiam e queriam, deram um presente. Amém? Então isso é muito bonito, é muito ruim uma comunidade que trata bem só uma pessoa. E as demais pessoas não são do corpo de Cristo? Todos nós somos membros do corpo de Cristo. Todos nós temos que viver esse relacionamento de honra uns com os outros. Amém? Glória a Deus. Eu vou terminar falando desse valor e depois nós falamos outro dia de outros valores. Eu acho que já deu para dar uma aquecida hoje. Amém? Eu acho que é importante a gente ter esses dias de dar uma alinhada nas coisas. Glória a Deus. Nós temos que obedecer 2 mandamentos de Deus. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Qual que é o ambiente da igreja, dessas igrejas nas casas? É o amor. Então, no nosso meio, não venha buscar seus próprios interesses. Porque o amor não busca seus próprios interesses. Ninguém se coloca aqui melhor do que o outro. Todo mundo se coloca aqui como servo. Então aqui ninguém está buscando o seu interesse, o que é melhor para mim. Nós estamos aqui buscando o que é melhor para nós. Aqui é um ambiente de paciência, de um povo benigno. Amém? Ambiente de amor. Amor não se cobra, amor se dá. Amor não se cobra. Na Bíblia não tem nenhum versículo para cobrar amor. Aqui é um ambiente para se dar amor, não se cobrar amor. Porque quando todos derem amor, todos serão supridos. Em nome de Jesus. E outro mandamento de Deus é indo, façam discípulos de todas as nações. Então nós precisamos, irmãos, eu queria falar para os nossos irmãos que estão à frente da igreja nas casas, comece a orar e fazer duplas de evangelismo e vamos abrir lugares de evangelismo, pontos de evangelismo, casas que nós vamos evangelizar, porque nosso chamamento é para ganhar vidas, não para colocar o nome de um pastor para alguém dizer, na minha igreja tem tantas mil pessoas porque eu sou o cara que tem unção. É nada, irmão. Se essas igrejas estão crescendo é porque os irmãos estão trabalhando. E Deus tá confirmando esse trabalho dos irmãos. Nenhum pastor ganha 3 mil pessoas sozinho. 5 mil pessoas sozinho. Aí todo mundo vem de fora conhecer o pastor da igreja de 10 mil pessoas. Não, 10 mil pessoas é resultado das irmãs que estão orando, estão trabalhando, os irmãos, os adolescentes, os jovens. E por isso que a glória é só para Jesus. A glória é só para Jesus. Não tem glória para um homem. Como que alguém pode dizer, não, eu trabalho aqui por causa de mim? Teve uma vez, irmãos, que eu estava num retiro, eu ministrei nesse retiro também,
E um rapaz foi ministrar. Pensa num cara que me deu até nojo. De cada 3 palavras, 2 ele exaltava o pastor dele. Meu pastor, nós estamos assim porque o pastor pagou preço, que o pastor vendeu o carro, porque o pastor fez isso, que o pastor fez aquele outro. Eu falei, meu Deus do céu, rapaz. Me deu até uma ilustração aqui que eu não vou falar porque eu acho que não convém. Vou contar para o almoço. Tratar bem, honrar é uma coisa, mas tirar a glória de Jesus para dar para um pastor? Para dar para o irmão, não. Imagine que nós temos condição, algum ser humano, de convencer 10 mil pessoas para o Evangelho. Só Jesus tem, só o Espírito Santo tem esse poder. E Ele vai usando cada um de maneira mais simples, com os teus contatos, com as casas que Deus vai te abrindo. Você vai lá com mais um irmão, sempre ande de 2. Porque se um cair, o outro levanta. Mas vamos ganhar almas para Jesus, meu. Vamos se animar para isso. Glória a Deus, em nome de Jesus. Amém? Por fim, não confunda simplicidade com relaxo. Vamos fazer tudo da melhor forma possível. Tem um perfeccionista e tem um relaxado. O que é o perfeccionista? Ele só faz se for naquele padrão lá, altíssimo. E o excelente, ele faz o melhor com as condições que Deus deu para ele. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Vamos edificar a igreja. Amém? É a melhor coisa que existe no mundo é a igreja. A melhor coisa, o melhor projeto, a melhor coisa que você pode investir na tua vida é nos irmãos. É em ganhar vidas, consolidar vidas e trazer essas vidas para a vida da igreja. Através das casas. Infiltrados na sociedade. E vindo aqui aos domingos nós celebrar o que Deus tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Se coloca de pé.